E aí, galera, é o seguinte, eu preciso passar para vocês alguns comandos básicos do Linux, mas antes de ensinar esses comandos básicos, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa, um protocolo chamado SSH. Então, esse protocolo chamado SSH, vocês já viram aí muitos protocolos, já deve estar cansando de protocolos, mas é um protocolo bem interessante, bem útil, que é um protocolo de conexão remota. Então, eu uso esse protocolo SSH para me conectar. Eu estou utilizando aqui o meu notebook e vou me conectar, por exemplo, no computador e um servidor que está lá, sei lá no IFRO. Então eu tenho um servidor lá no IFRO e eu utilizo o comando, o protocolo SSH para me conectar remotamente nesse servidor e executar comandos, fazer atividades, instalar programas, etc. nesse servidor remoto. Então, resumindo, o protocolo SSH é um protocolo para conexão remota e ainda ele fornece uma conexão remota de forma segura, então de forma criptografada. Quando os dados estão criptografados, eles estão ilegíveis, eles estão ali todos bagunçados para que pessoas externas não consigam visualizar esses dados aí. Então, beleza, vamos de forma prática aqui ver o que é esse SSH. Então é o seguinte, nós temos aqui a nossa máquina virtual do Linux, está aqui a nossa máquina virtual, e eu tenho aqui o endereço IP dele, eu executei aquele comando ifconfig, e eu tenho aqui que o endereço IP é 192.168.0.180. Eu vou utilizar o comando, usar o protocolo SSH para me conectar nessa máquina virtual aqui. E aí vocês também vão ter que fazer isso. Eu vou mostrar aqui no meu Linux, e aí eu vou deixar uma dica e vai ser um desafio aí para vocês executar aí no Windows, para quem usa o Windows. Então é o seguinte, no Linux eu já tenho instalado aqui um cliente SSH, então existe o cliente SSH e existe o servidor SSH. Então o meu notebook ele está com um cliente e aqui na máquina virtual a gente já tem o SSH instalado, o OpenSSH Server. Lembra daquela coisinha que eu falei para vocês, pessoal? Não deixe de instalar isso aqui, não desmarque. Você tem que marcar para instalar esse negócio aqui, senão não vai dar certo lá na frente. Então, esse negócio que eu falei para vocês que vocês não poderiam esquecer de instalar é exatamente o SSH. Então, aqui na máquina virtual, se a gente pesquisar pelo serviço, olha, eu digitei o seguinte comando: sudo service ssh status. Aparece em verdinho aí, ó, que está ativo, está rodando, ou seja, o meu SSH está funcionando. Então aqui o meu servidor está funcionando e eu vou usar aqui o meu cliente, que é o meu notebook aqui, o meu Linux, e vou fazer uma conexão remota. Então eu vou digitar aqui SSH e vou digitar o nome do usuário lá do meu VirtualBox, lá do meu servidor, que é Danilo. Eu tenho um usuário chamado Danilo, arroba e um endereço IP lá do meu servidor, que é 192.168.0.180. Esse é o endereço IP do meu servidor. Então, de novo aqui o ifconfig, só para vocês verem. Olha, eu tenho aqui o endereço 92.168.0.180. E percebam que aqui, pessoal, está escrito ó, Danilo, arroba DaniloG7. Então aqui no meu computador, no meu notebook, eu também tenho um usuário chamado Danilo. Então antes do arroba aqui é o usuário. Então olha, usuário. E aqui o nome do dispositivo, arroba gdanilo-g7. E aqui eu estou me conectando nesse computador, aqui 192.168.0.180. Vou dar um Enter. Se for a primeira vez que você está acessando aqui utilizando o SSH, ele vai pedir para você confirmar uma troca de chaves. Então,
primeiro, quando for a primeira vez que você for se conectar, o servidor precisa compartilhar um segredo com o seu notebook. Então, você está acessando aí do seu notebook, no caso do meu notebook, pela primeira vez lá o servidor, aí o servidor vai conversar comigo para poder trocar uma senha e eu preciso digitar um yes. Então, se for a primeira vez, ele vai perguntar aí yes, no e alguma coisa. Então, mas como eu já fiz a primeira conexão, eu vou só digitar a senha direto, ele pede a senha e eu vou digitar a senha que eu defini na instalação lá no meu servidor, a senha do usuário Danilo, lá no meu servidor web, digitei e me conectei. Se vocês olharem aqui agora, ó, tá Danilo, servidor do web Danilo. Então, beleza, consegui fazer uma conexão utilizando o protocolo SSH. Tudo que eu executar aqui, pessoal, nessa linha de comandos, eu vou estar executando lá no servidor SSH. Os comandos que eu digitar aqui não vai refletir no meu notebook, ele vai refletir na máquina virtual, que eu estou conectado na máquina virtual. Se eu quiser sair dessa conexão remota, eu faço um exit. Se eu quiser conectar de novo, eu executo o SSH de novo. Por que a gente vai utilizar o SSH e não mexer na máquina virtual direta? Mexer diretamente na máquina virtual não é uma boa coisa, que primeiro, não tem interface gráfica, você não consegue ampliar fonte, mudar, trabalhar com cores, trabalhar com Ctrl+C, Ctrl+V. Para agilizar e facilitar o nosso trabalho, a gente vai usar aqui o SSH e vai trabalhar de forma remota nesse servidor. Beleza? Então, pessoal, testem esse SSH. Eu vou dar uma dica para vocês. Aí vocês vão pesquisar, porque eu não vou mostrar aqui. Vocês vão pesquisar um programa chamado PuTTY. Essa escrita aqui, ó. Pesquisem aí. Vocês vão... É bem fácil de usar esse programinha aqui, que é exatamente para fazer conexão remota utilizando o SSH. Ele permite aí usar o SSH para se conectar com o servidor. Isso para o Windows. No Linux você vai usar o terminal mesmo aqui do Linux, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo. Certo? Então, para o Windows, pesquisa aí sobre o PuTTY para conexão SSH utilizando o Windows para se conectar no Linux. Eu fiz uma captura aqui no Wireshark, só para vocês verem como que é essa conexão, esse SSH aí, que passa todo o tráfego SSH. E aí eu tenho o seguinte, olha, o SSH é um protocolo da camada de aplicação, então ele é uma aplicação. Vou selecionar aqui o primeiro, só para explicar para vocês. E ele tem aqui o cabeçalho do SSH. Então, nós temos aqui o SSH na camada de aplicação. Na camada de transporte, nós temos a porta 22. Nós temos o TCP porta 22. Então, lembra lá, camada de transporte, nós temos os dois principais protocolos aí, TCP e UDP. O TCP é aquele que é orientado à conexão. Então, o SSH, ele utiliza a porta TCP 22. É a porta padrão do protocolo SSH. Beleza? É aqui na camada de rede. No meu caso aqui, eu estou usando IPv4. Talvez alguns de vocês já estejam usando IPv6. Aqui, o protocolo da camada de enlace, o Ethernet. E é isso. Nós temos aquela estrutura lá dividida em camadas que a gente já discutiu bastante. E aí, olha, se vocês olharem, ó, tem aqui, ó, vários dados, pacote encriptado, pacote encriptado, pacote encriptado. E aí eu não consigo ver os dados que estão passando entre o meu computador e a minha conexão e o meu servidor. E o meu... onde eu me conectei remotamente. Então, eu sou o cliente e eu estou conectado em um servidor
e eu não consigo ver quais são os dados que estão sendo trafegados exatamente porque está encriptado. Beleza, pessoal? Deu para entender? Para desligar, pessoal, é o seguinte, não usem esse X aqui para desligar o computador, a máquina virtual de vocês, tá bom? Não usem. Vocês vão usar o Power Off. Vocês vão usar esse comando aqui, ó, Power Off. E aí é só dar um Enter que o servidor de vocês vai desligar. Beleza? Então não desligue no X, que é a mesma coisa que você simplesmente chegar num computador daqueles que não tem bateria, um computador desktop, e tirar ele da tomada com ele ligado. Então pode chegar algum momento que alguma peça do seu computador danifique, e para a máquina virtual não é diferente. Então, se você fechar no X, é a mesma coisa que ele puxar um computador da tomada e ele desligar do nada. Então isso não é bom, pode corromper em algum momento aí o seu servidor. Então desligue usando o comando Power Off. Beleza? Qualquer dúvida, podem postar e até a próxima.